Já vimos aqui no canal sobre os alimentos in natura e minimamente processados. E aí, quais serão as características destes produtos que estão aqui neste vídeo de hoje? Se você quer saber um pouquinho mais sobre estes detalhes, fique aqui nesse vídeo que eu vou mostrar todos eles para vocês. Todos os alimentos que veremos no vídeo de hoje são classificados como processados. Isso mesmo, nisso incluímos os pães que estão aí no nosso dia a dia. Os queijos também fazem parte desta classificação. Temos também os alimentos que são oferecidos por meio de vidros, de latas. Então, estes passaram pela indústria. A gente não encontra um alimento enlatado ou em vidro de modo natural. Porém, ainda são processos nos quais ocorrem o mínimo possível da adição de outros ingredientes. Para que um produto seja classificado como processado, ele deve ter recebido basicamente sal, açúcar, óleo ou vinagre em alimentos in natura ou minimamente processados. É o caso, por exemplo, de vários tipos que nós temos de pães. Mas aqueles tipos que são classificados como caseiros, tanto de casa mesmo como da própria padaria. Não incluímos aqui os pães industrializados com muitos ingredientes. Basicamente, para que o pão seja um produto processado, ele deve ter a adição de farinha de trigo, sal e água. O mesmo raciocínio vale para os queijos. Basicamente, eles devem ser produzidos com leite, um coagulante ou um fermento lácteo e poucos ingredientes a mais na lista. Se o queijo tiver muitos ingredientes, por exemplo, mais do que 5, ele já passa a ser classificado como ultraprocessado, que veremos em um próximo vídeo. Porém, nessa classificação de processados temos diversos tipos de queijo, como os que eu estou mostrando aqui, mussarela e o provolone. Mas incluímos também nesta classificação o queijo Minas, queijo coalho, queijo parmesão. Basta analisar a lista de ingredientes que você vai ter uma ideia do que eu estou falando. Grandes representantes de produtos processados são aqueles que encontramos nos supermercados em latas ou em frascos em vidros, como por exemplo esse figo em calda. As frutas inteiras conservadas em caldas de açúcar são classificadas como processadas. Então, como opções temos abacaxi em calda, pêssego em calda, ameixa em calda. A adição do açúcar sob a forma de calda nas frutas vai permitir com que essa fruta dure muito mais, ou seja, aumente muito o prazo de validade. Desta maneira, a indústria permite que a gente consiga ter acesso a frutas que não estão em safra. O mesmo vale para produtos que estão em conservas à base de sal, então a salmoura, como é o caso do famoso palmito, que conservado desta maneira vai passar a ter um prazo de validade muito longo. Então, são alimentos in natura ou minimamente processados que receberam na indústria uma solução que geralmente é de água e sal. Como vocês podem visualizar aqui na lista de ingredientes, por isso é tão importante fazer a leitura da lista de ingredientes. Outro exemplo que segue o mesmo raciocínio do palmito é a cebola em conserva, ou então o picles. Temos várias opções de legumes que foram processados sob a forma de picles. Então a gente tem cenoura, couve-flor, nabo, porém todos eles receberam apenas uma solução de água, sal e neste caso de vinagre. As opções de seletas de legumes também funcionam do mesmo modo. Neste caso, os legumes passaram por um processo de cocção e ainda receberam, como vocês podem ver no rótulo, uma solução de água e sal. Quando associamos a utilização de salmoura juntamente com a lata, nós temos um período de validade aumentado em muitos meses, como ocorre nos peixes enlatados. Então, no caso aqui, o exemplo é o atum, mas também temos diversos exemplos de sardinhas, que podem ser armazenadas tanto sob água
como sob o óleo, mas em todos os casos faça a leitura da lista de ingredientes para que você tenha certeza do que foi adicionado ao produto. A grande vantagem que os produtos processados nos trazem é justamente o aumento do período de validade, o que a gente chama de vida de prateleira. Então, você tem a facilidade de adquirir um produto e utilizá-lo em um prazo de meses ou até mesmo no prazo de anos. Como a gente pode ver aqui no exemplo desta lata, válida até 2024. Alguns produtos com validade já até 2025. Isso faz com que a gente consiga um armazenamento prolongado de alguns produtos, facilitando, por exemplo, a elaboração de cardápio, a aquisição de gêneros tanto para os restaurantes como também para a sua própria casa. Então, podemos entender que os alimentos processados, eles têm como principal objetivo justamente aumentar o prazo de validade de produtos in natura ou minimamente processados. O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda que os produtos processados sejam utilizados de modo adequado no nosso dia a dia. O que isso quer dizer? Que se a pessoa tiver uma alimentação saudável com base nos alimentos que nós vimos in natura e minimamente processados, ela pode incrementar as suas refeições com estes alimentos processados. O que não é saudável é ter uma alimentação justamente com base nos produtos processados. Se você ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Te espero no nosso próximo vídeo e até lá!